A gente tem refletido muito sobre essa questão de batalha espiritual, e aí eu queria fazer uma pergunta para o bispo, que é a seguinte: muita gente tem uma certa dificuldade quando fala de batalha espiritual, e parece que o demônio tem o mesmo poder que Deus quando você está lutando com alguém que tem o mesmo poder. Como que funciona isso, bispo? O que a palavra do Senhor tem para nos dizer a respeito desse medo que as pessoas têm de batalha espiritual? Como que funciona isso na prática? Quando se fala de batalha espiritual, tem de cara dois perigos, dois grandes riscos. Um é o risco de subestimar a batalha e o inimigo. O outro risco é de superestimar a batalha e o inimigo, principalmente o inimigo, ele incorrer nesse conceito de batalha espiritual que tem mais a ver com religiões pagãs do que com o cristianismo. Ou seja, não tem nada a ver com o cristianismo e tem tudo a ver com religião pagã. Aquele tipo do yin e yang, aquele tipo de existem duas forças antagônicas no mundo e que estão se enfrentando. Era a ideia de que o diabo estaria desafiando a Deus e o poder de Deus. Bom, a gente lê na Bíblia, com todas as letras, que só existe um Deus. Amém. Isso já é suficiente para acabar com a ideia de dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Não, só existe um único Deus verdadeiro, e graças a Deus Ele é bom, porque Ele é um Deus criador e misericordioso. A ideia de que o diabo desafia a Deus e dá uma queda de braço de Deus é uma ideia pagã. Por quê? Porque o diabo não é burro. O diabo bem sabe que só existe um Deus. O diabo não apenas diz que o diabo crê em Deus, mas o diabo treme diante de Deus. O diabo não ataca a pedra em Deus, ele não desafia o poder de Deus. Muito interessante observar isso. Agora, por outro lado, existem os cristãos que fazem pouco caso da batalha espiritual e fazem pouco caso do diabo. O diabo é perigoso. Ele pode não ser Deus, mas ele tem seu poder e ele é inteligentíssimo e ele tem as suas artimanhas. Então a gente tem que ter um conceito adequado. Nem supervalorizar o diabo, também nem diminuí-lo, nem ignorá-lo. Diz a Bíblia: nós, os cristãos, não ignoramos os seus ardis, não subestimamos o mal, estamos atentos. E esse texto que nós acabamos de ler, Paulo fala sobre o perigo e o risco que o cristão corre, porque os ataques são verdadeiros e eles vêm do inferno. O inimigo trama, o inimigo anda em derredor como um leão, procurando a quem possa devorar, tragar, matar, destruir. O propósito do diabo é exatamente esse. Então há um risco muito grande. Por isso Paulo conclama os cristãos a se revestirem da armadura providenciada por Deus. Paulo não apenas descreve a batalha, ele descreve como é que devemos batalhar e quais as armas que devemos usar. O problema é que, se de um lado temos os que ignoram, desprezam, fazem pouco caso, vivem como se o diabo não existisse, estão muito sossegados na vida, vivem uma vida relaxada e aí são presas fáceis do inimigo. Por outro lado, nós temos aqueles que supervalorizam o demônio, botam ele quase no patamar de igualdade com Deus e vivem amedrontados e vivem enxergando mais diabo, enxergam o diabo em tudo. Esse é o problema. Eles ficam esquizofrênicos,
São pessoas oprimidas, sempre sentindo-se como joguete nas mãos dos homens, das circunstâncias do diabo. Gente, vencemos o diabo com as armaduras de Deus, e com as armaduras de Deus não tem para ninguém, somos mais do que vencedores. O maligno não nos toca, temos poder. E uma pergunta que eu fiz ao Zé do Bispo, que é toda essa armadura de Deus, esses elementos, né, composto de todos esses acessórios aí, e segundo o apóstolo Paulo, a gente não deve abrir mão de nenhum deles. Mas eu enxergo todos como de defesa, exceto a espada. Aí foi a minha pergunta: a espada, ela é de ataque? A gente tem que atacar? Como que é isso? É muito interessante. Você, sempre que você lê o texto da Bíblia, leia ele dentro do contexto. Efésios capítulo 6, que descreve essa batalha e essa armadura, Paulo começa falando de tudo aquilo, lá já no capítulo 1, de tudo aquilo que nós temos em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. Temos um penhor do Espírito, né? E já estamos assentados acima de todo principado e potestade por Cristo. Ele nos amou, e Paulo ora no capítulo 3 para que nós estejamos conscientes de toda a grandeza, a dimensão, a altura, a profundidade, tudo do amor de Deus por nós, e quer que a gente possa se apropriar de tudo isso que Deus fez, que temos em Cristo. Ele nos libertou, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele veio a nós, Ele nos salvou. A salvação tremenda, tudo isso que nós temos, mas é preciso a gente se apropriar, e o inimigo vai tentar demover o cristão da sua posição de fé. Ele vai tentar ludibriar, ele vai tentar enganar, ele vai tentar roubar a sua alegria, roubar a sua paz, vai tentar desestabilizar você. Ele vai te atacar. Ele vai te atacar tentando atingir você, principalmente na questão da fé. Veja que essa armadura basicamente é uma armadura de defesa, e por 3 vezes encontramos, 3 ou mais, se dá uma olhadinha, talvez até 4 vezes, encontramos o propósito da armadura: para que possais resistir. Para que possais resistir. A armadura é uma armadura de defesa contra ataques que vêm contra nós, setas inflamadas do inferno, para que possais resistir, manter sua posição, porque você em Cristo já é mais do que vencedor. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos e graças espirituais. Aproprie-se, revista-se de Cristo, e assim você vai estar firme. Veja, o capacete para proteger a cabeça, que é tão importante, é o capacete da salvação. Não deixe o diabo mentir para você, dizer que você não tem salvação. Os seus pecados são perdoados, e temos salvação em Cristo. E o diabo quantas vezes vai lançar dúvida e vai fazer com que você pense que a salvação depende da sua performance, depende das suas ações, mas ela está em Cristo, conquistada, sacramentada. Então é um capacete. Aproprie-se desse capacete e não deixe ele te atacar. E aí por aí vai a couraça da justiça. E aí não é uma necessidade, necessariamente uma justiça própria. É claro que o cristão que está em Cristo, ele também produz os frutos do Espírito, ele também age em justiça, mas nós fomos justificados. Ele nos purificou, nos perdoou. Então temos isso. Ele nos defende. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que nos justifica? Eu tenho a couraça da justiça, o capacete da salvação. E aí por aí vai. São coisas que de repente a gente vê, estão nos protegendo. O escudo da fé. E hoje é o dia da Bíblia, né? Não é o dia da Bíblia, desculpa. É dezembro, não é o dia da Bíblia? É dezembro, desculpa, eu já estou antecipando. É que é o segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. Mas, por falar em Bíblia, a espada, o escudo, a espada é a palavra de Deus. Agora, lembre-se que quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou a espada como defesa.
O diabo usou uma distorção da Bíblia como ataque, sempre torcendo as palavras de Deus. Jesus usou as Escrituras Sagradas como defesa. Está escrito, está escrito. Gente, isso é nossa defesa, é a palavra de Deus, é o que Deus disse, é a promessa de Deus, e está escrito. Então até aquilo que é espada é defesa desse campo. Não é que a gente não está atacando, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós estamos pregando o Evangelho e com isso estamos, digamos assim, resgatando almas que estão presas e aprisionadas. Mas Paulo, com essa armadura, está preocupado com a sua posição em Cristo, porque é nela, em Cristo, revestido com tudo que Deus, Cristo, propiciou para nós. Tudo isso são armas de Deus em Cristo Jesus para você. Essa arma de defesa, porque se você está firme aqui com essas armas, você já é mais que vencedor. Alguns cristãos falam assim: eu me converti e agora eu passo um montão de dificuldade. Então agora o inimigo ele está me tentando, o inimigo está me espizinhando, só porque eu me converti. Antes minha vida era diferente. Por que isso acontece? Então muitos cristãos eles estão tendo uma visão errada dessa batalha, desse caminho. O que acontece? Tem até aquela frase que sai desse conceito: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Tem essa ideia. Bom, a verdade é a seguinte: não tem quem não esteja na batalha. O inimigo ataca todo mundo, mas o crente é atacado em especial, porque o outro precisa, o outro já está na mão, o outro jaz no maligno, o outro já foi capturado com a mentalidade secularista, materialista, hedonista, ou da idolatria, ou do paganismo, ou do misticismo. Ele está preso, ele está escravo do pecado. Então essa é a condição daqueles que estão. Então não é luta quando você simplesmente já está nas mãos do inimigo e faz o jogo dele. Então não vai dar mal, você já está nas mãos do inimigo. Agora, quando você é tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, é que se percebe a batalha espiritual, é que se percebe a artimanha do inimigo, é que se vê. Então eu diria o seguinte: a gente também tem que ter um discernimento que nem tudo é batalha espiritual. Não sei se acaba sendo uma tentação, acaba sendo também um campo onde todas as coisas podem servir de batalha espiritual, mas eu diria assim: temos que discernir que nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é o diabo, é o inferno, é o maligno. No mundo tereis aflições. A gente já está no mundo de seres humanos, no mundo que há muita injustiça, no mundo que há enfermidade. Não é toda enfermidade que veio lá do inferno. Estou dizendo que ela veio do céu. Estou dizendo que não é assim, porque a gente é humano e suscetível a isso. Tem gente que vê diabo, qualquer coisa ruim que acontece, ele tropeça e já bota a culpa no diabo. Diabo com essa pedra. Diabo, às vezes não, é culpa da prefeitura, é culpa de uma montão de outras coisas, o buraco está lá. Então é um negócio assim que é preciso ter discernimento. É preciso ter discernimento para a gente também não entrar numa paura e atribuir tudo ao maligno. Muitas coisas o maligno nem precisou atuar na nossa vida. Às vezes a gente está colhendo o que a gente plantou. Não é o maligno, é simplesmente porque a minha nota ruim na prova foi porque eu estudei. Bom, eu não preciso botar a culpa no diabo. É um exemplo. Entendeu? Então, aquilo que a gente planta, a gente acaba colhendo. Então a gente tem que ter discernimento que as coisas são muito mais complexas do que ficar atribuindo ao diabo tudo. Também tem coisas que vêm do diabo que a gente acha que vem de Deus. Esse é outro problema mais sério. Porque tem coisa que é o seguinte: tem coisa que para nós olha que bênção, é um prato cheio, agora sim Deus está fazendo chover na minha hora. E ali tem o dedo do diabo. Vocês já assistiram o filme O Advogado do Diabo, né? Então às vezes
Aquilo onde você menos percebe é a ação dele. Às vezes aquilo que você acha que é a ação dele simplesmente é uma coisa do cotidiano Então, a tribulação, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Vai ter aflição, quer que você seja crente, quer que você não seja. Então, independente disso, vai ter aflição, problema, doença. Então, agora, a gente revestido do amor de Deus, entendendo Romanos capítulo 8, que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente vai estar em solo firme, seguro. Se nada pode me separar do amor de Deus, então eu não devo temer a fome, não devo temer a morte, não devo temer a escuridão, não devo temer os demônios. Estou em Cristo e essa condição é que me dá a vitória. Amém, Bispo. Com relação à expulsão de demônios, né? Porque nós vemos em Marcos 5 aquele episódio do endemoniado que sai do cemitério e aí ele começa a se assustar, se apavorar com a presença de Jesus, né? E aí ele fala: não permita que a gente saia da cidade. E então Jesus permite que eles se apossuam da manada de porcos, né? E aí, nessa situação, a gente vê o que acontece: a manada de porcos cai do penhasco, enfim. Esse, a gente pode imaginar que seria o fim daquele homem endemoniado se Jesus não tivesse aparecido. Mas qual a nossa postura com relação a essa questão? Bom, eu diria que deve ter o dedo de algum corintiano nessa história. Associar os corpos com os demônios. Bom, mas não, tirando essa piada funk de lado, eu falei: eu acho que é coisa do Adriano. O Adriano deve ter mexido os pauzinhos assim para falar: não, vamos comprometer a porcada. Bom, mas olha, o que eu acho assim, pessoas endemoniadas, vamos falar um pouquinho disso. Eu tenho um conceito sobre esse assunto, baseado na própria Bíblia e tal. Veja só, a gente está muito acostumado com a ideia de que uma pessoa endemoniada é uma pessoa que cai, possessa, que perde controle, que baba, que fica completamente com voz alterada, fora de si. Então, se isso é verdade, se é isso que é endemoniamento, eu não estou dizendo que não haja pessoas endemoniadas nesse nível, mas se é isso, se restringe-se a isso, bendita a Europa e os Estados Unidos, onde essas coisas são raríssimas. Então podemos calcular que o demônio está concentrado no hemisfério sul, África e as Américas. O que você acha disso? Seria um absurdo, seria preconceituoso, seria ignorar como o diabo é ardiloso e como ele se adapta às culturas. Em culturas africanas, ameríndias, dos índios, esse tipo de possessão é celebrado como eles desejam coisas assim, desejam, porque eles não entendem como possessão, eles estão recebendo uma entidade, eles estão sendo médiums, eles estão sendo cavalos, sei lá, qualquer coisa de algum espírito, e isso é celebrado, é uma coisa que eles buscam, desejam, é fascinante, e trazem revelações, e trazem, sabe, oráculos a partir dessa perspectiva. Tomam coisas, os índios, para ficarem completamente alterados. Então, nós vivemos nesse hemisfério sul, então essas coisas, porque a gente tem muito sincretismo e muita prática, então é comum a gente ver pessoas possuídas por entidades, por espíritos, nesse nível. Agora, dizer que é isso que é ser possuído pelo maligno, é uma ignorar. Veja que o Judas nunca babou, nunca estribuchou, e o que Jesus disse para Judas? Porque como é que você deixou o diabo encher seu coração? Era uma pessoa totalmente tomada. Tem pessoas totalmente tomadas por um vício. Eles não conseguem controlar, não conseguem deixar. Ele virou escravo daquilo e o diabo domina através disso. Pessoas tomadas pela cobiça, pela ambição. E isso é uma possessão tão forte
que essa pessoa é capaz de matar por causa disso, capaz de qualquer coisa por causa disso. Ela é totalmente tomada, só que ela não está estribuchando, caindo e tal. A ira, o rancor, a mágoa. Tem pessoas que adoecem fisicamente, coisa fica psicossomática. Primeiro atinge a alma e o espírito, depois toma conta do corpo e mata e leva a pessoa para o precipício, para o buraco. Então, agora, eu acredito que Cristo cura todo tipo de possessão e a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, há libertação para todo tipo de cativeiro, todo tipo de vício, todo tipo de opressão. E Jesus nos chamou para a liberdade. E essa armadura, esse evangelho, essa salvação nos liberta. Então, bispo, poderia alguém que já é convertido dar lugar ao diabo e ter uma espécie de afronta do maligno em áreas da sua vida? Claro, por isso diz, não deis lugar ao diabo, né? O inimigo anda em derredor, procurando uma brecha para tragar. Por isso, vigiai, orai. Olha os termos que Paulo usa para você estar atento, vigilante. Você não pode viver sua vida do seu jeito, a seu bel prazer, de maneira relaxada. Você tem que ser a imagem é a seguinte: nós estamos em guerra, todo mundo aqui. Você ainda não percebeu, você está em guerra. O inimigo quer tua destruição da tua família e tudo mais. Você está em guerra. Agora tem crente que está no campo de batalha e não usa armadura, não usa as armas de guerra, não está protegido, está relaxado, está achando que pode lidar com o inimigo desse jeito. Isso é, gente, se você não está comendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, espada do Espírito, se você não está se revestindo do capacete da salvação, veja só, o escudo da fé, né? E mais ali temos o cinturão da verdade, e termina ele falando da oração. Reparem que ele diz: orar não apenas por nós mesmos, mas oração que se estende a todos. Gente, nós oramos e damos cobertura espiritual para a vida de nossos irmãos. Não seja egoísta, não ore só por você, não ore só pela sua família, ore pela irmandade, ore por todos. Nós precisamos essa oração é escudo, é proteção, é bênção, é unção. O inimigo quer destruir, então a gente tem que estar vigilante. Quando ele coloca oração e súplica, esse súplica ele dá um que a mais para essa oração? Súplica de que muitas vezes estamos sendo afligidos. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A ideia é de que muitas vezes a nossa condição de fragilidade e de periculosidade, estamos tão à mercê de repente vacilar na fé, abaixar a guarda, tirar o capacete da salvação, colocar a espada da palavra de lado, o escudo da fé de lado, achar que dá para encarar essa vida numa boa. O inimigo vai tramar. Então é um perigo, precisamos mesmo nos revestir. E vocês, alguém aí, está vendo que hoje o negócio está um pouco diferente? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Aproveita. Não vamos resolver todas hoje, né? Mas dá para ir até lá? Acho que não. Vem aqui, dona Sânia, para poder falar. O senhor disse sobre o sul, da influência das religiões afro-ameríndias. Isso, mas no norte, e a bruxaria? Isso, falou bem. Lá tem. E está crescendo, parece que virou moda, né? A ideia da bruxaria. Halloween. Mas a ideia assim de sabe aquelas práticas de adivinhação, de querer poder. Está vendo? A escola de bruxaria. Escola de bruxaria. E parece, reparem os filmes de Hollywood. Antigamente as bruxas eram as más. Agora a bruxa é boa. É o Harry Potter, é o mais não sei o que. Perceba que isso, às vezes a gente não lê a coisa, não percebe que eles estão mudando os nossos conceitos
né? Então a bruxa ficou boa. O pior é achar que a bruxa é boa. Entendeu? Quando você acha que a bruxa é má, você toma cuidado. Eu vejo uma estratégia do diabo. Às vezes a gente pensa que o diabo sempre está querendo assustar as pessoas. O diabo não é muito tonto, não. Ele sabe se ele assusta a gente corre para quê? Corre para Deus. Então o diabo normalmente se passa por anjo de luz. E o que parece acontecer nos dias de hoje é que eles estão dando uma dourada na pílula da bruxaria, e a bruxaria parece alguma coisa mais assim, apetitosa, menos maligna, mais de ter poder, mais de ter controle, né? Mais de sabedoria, de uma gnose. É um perigo muito grande. Então lá tem isso sim. Mas ao mesmo tempo as bruxas de lá parece que não ficam estribuchando, rolando pelo chão como as de cá, está entendendo? Então talvez seja essa a diferença mais cultural do que propriamente. E o diabo sabe se ele veste, ele se veste conforme, ele dança conforme a música, ele se adapta, e ele é muito sutil. Bispo, a gente pode dizer também que satisfazer os desejos da carne é um meio de dar lugar ao diabo, porque aqui até em Romanos 13, 13 do 12 ao 14, ele fala, né? Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. É possível, a gente às vezes pensa em batalha espiritual, sempre com a imagem do diabo, dos demônios, mas é possível também que nós sejamos um grande impedimento ou um ajudador aí nessa batalha? Três grandes inimigos nossos, ou seja, grandes campos de batalha, né? Satanás, o diabo, os espíritos, o mundo, todas as pressões e tentações do mundo e a carne, nós mesmos. Tem um texto de Tiago que ele diz assim: ninguém diga que é tentado por Deus. Deus é ninguém que tenta, né? Mas quando nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos apetites insaciáveis da nossa carne, por aquilo que em nós já existe naturalmente, e o diabo potencializa, e o diabo atiça. O que o diabo fez com Eva? Apelou para os apetites da carne de Eva. Olha, queira o orgulho, queira saber, você vai saber, e aí o desejo do poder, a ganância, a fruta é boa de ver, é saborosa. Então ele apela para os apetites carnais. Gente, não é que a gente não é que prega a abstenção dos prazeres como um caminho, não é isso. A gente é moderado. O fruto do Espírito é moderação, não tem problema. Hoje vou contar para vocês, o Isaías trouxe uma comidinha especial nesse, né? Uma moqueca, um prato especial que vou saborear e vou agradecer a Deus a cada garfada. Ou seja, ter esse prato, você está dando vazão à carne. Não é isso, é o equilíbrio. É o equilíbrio, o bom senso. Agora, quando você não tem controle, não tem domínio, e quer comer 1, 2, 3, quer comer tudo que pode, aí você está entrando na do diabo. Tá? Você está percebendo que o diabo está normalmente incentivando a extravagância, né? A orgia, sabe, a coisa a pessoa vai para o vício, a pessoa vai para, sabe, coisas danosas, ele fica dominado pelo desejo, e é isso que é o problema, porque a pessoa se torna uma pessoa escrava e acaba que as consequências, no final das contas, são danosas, e o que o diabo quer, com tudo de bom que ele oferece, é levar você para o precipício, afinal de contas, né? Pegando o gancho dessa questão,
desses desejos da carne, né? Tem um livro do C.S. Lewis que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É muito bom esse livro, até é um livro que eu recomendo bem a leitura. E tem um trecho que o diabo está ensinando o demônio que é seu aprendiz, e aí ele fala assim, tá vendo aquela pessoa? Vai até essa pessoa e peça que ela conheça a Deus. E aí, nesse capítulo do livro, é bem no comecinho, a pessoa está sentada num banco, numa praça, e está se perguntando, se questionando sobre a vida. E aí o diabo fala assim, você tem que, nesse momento, avança, chega, dá um jeito, porque ela está prestes a ter uma experiência com Deus, está prestes a ter a sua oração respondida e vai conhecer a Deus. Então dá um jeito de impedir. Aí a estratégia era passar com um carrinho de cachorro quente perto da pessoa, porque era a hora do almoço. E aí a pessoa, aí o diabo pegou e falou, então essa é a estratégia, passa com o carrinho, a pessoa vai lembrar, vai esquecer daquele problema que está fazendo ela buscar a Deus, vai se lembrar que está com fome, vai saciar esse desejo da carne, e a gente vai ganhar essa pessoa mais um dia para a gente. Então é uma coisa que ilustra bem essa questão da carne. E a distração. A maior estratégia do diabo nos dias de hoje é a distração. Nós vivemos a época áurea da história da humanidade, da indústria do entretenimento. É a televisão, é o celular, é o videogame, é o passatempo. Repare bem, o diabo não quer que você esteja sozinho consigo mesmo, consigo mesmo. Não quer que você reflita sobre a razão de ser da sua existência. Ele preenche o seu tempo. As pessoas não conseguem ficar em silêncio. Ela chega em casa sozinha, vamos supor que a pessoa passou o dia inteiro junto, cheio de gente. Ela chega em casa sozinha. Primeira coisa vai ligar um aparelho de som, ou sempre está andando com alguma coisa, está ouvindo, é um entretenimento o tempo todo, ou é a televisão, ou é alguma coisa, ou vai para, sabe? E as pessoas não estão mais refletindo sobre a razão de ser de sua própria existência, sobre quais são as forças que a movem, sabe? Não se permite. O diabo está preenchendo o tempo das pessoas e virou um vício. E aí o que acontece? Todo mundo distraído da batalha espiritual, todo mundo distraído dos ataques do inimigo, todo mundo vivendo como se tivesse uma eternas férias, né? Isso é um perigo, isso é um risco. Nada contra o entretenimento, mais uma vez, o problema é o abuso disso, o problema é o lugar, como isso ocupa a vida da gente, e a gente agora não tem mais lugar para as coisas de Deus, não tem mais lugar para refletir sobre Deus, para conversar com Deus, para falar com Deus, para abrir seu coração, até mesmo para curtir a dor da sua vida, porque é importante, quando você está enfrentando crises, você tem que se defrontar com elas. Agora, o que é? A gente, às vezes, em vez de encarar a realidade das coisas e até chorar diante de Deus, a gente vai procurar alguma coisa que vai, assim, sabe, é um paliativo, um negocinho para, sabe, passar o tempo, e não estamos encarando os problemas, os dramas da nossa própria existência, não estamos buscando a Deus devidamente, buscando resposta. Isso é um perigo. E é o que acontece com a humanidade anda distraída, as pessoas estão distraídas, estão procurando simplesmente um momento, algum instante de contentamento, quando a vida é muito mais do que prazeres temporários. De êxtase em êxtase. Tem o êxtase à droga e o êxtase do lazer. Isso vai acontecer dentro da igreja. As pessoas querem a adrenalina do culto. Eu sou contra a emoção. Eu dei uma sambada, uma dançada lá no culto do último culto, no conselho geral, eu gosto. Às vezes é um momento de emoção, é um momento, sabe, tem cultos que tocam mais aos nossos sentimentos, mas quando isso, de repente, a gente virou um vício, o diabo trabalha com isso também. Eu preciso sentir. Eu tenho que sentir. Relações, né? Tem que ter um negócio assim, eu tenho que entrar numa outra dimensão. E isso é perigosíssimo, porque também é uma brecha na armadura. Por
Porque o que Paulo fala aqui não é sobre sentimento nenhum. Aqui não tem sentimento, aqui tem verdade. Aqui tem capacete da salvação. Aqui tem escudo da fé. E não, o crente não vai ver pelo que sente, ele viverá pela fé. E de repente, se a gente vai no campo dos sentidos, veja que o mundo hoje é o mundo das ondas. É onda. Então, tem os crentes que navegam na onda. Então, ele sempre quer estar na crista da onda. Qual é a onda? O que está rolando? Onde é que está o negócio? Então, isso também é um engano e um perigo. Isso pode nos levar à perdição. Bispo, uma dúvida que eu tenho: muitas pessoas sinceras buscam os mortos, né? Principalmente quando perdem um ente querido, e por ter consciência desse plano espiritual, o apóstolo Paulo fala que nós batalhamos contra o príncipe deste mundo. Então, o príncipe deste mundo, que é Satanás, o nosso inimigo, poderia utilizar esse subterfúgio para enganar muitas pessoas, se passar por pessoas, né? Pessoas que tiveram experiências até tocantes, de repente, com essa relação, mas essa situação poderia ter um engano, né? E um outro ponto é que muitas vezes essa questão de revelação também, no próprio seio da igreja evangélica, seria quase como você dar margem para algo paralelo com um medianismo, alguma coisa assim. Que você teria a alertar a gente sobre isso? Veja aí a questão do cinturão da fé, da verdade. A melhor maneira de combater o misticismo é se apegar à verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O problema de consultar os mortos, qual que é? O problema é que você entra no campo totalmente desconhecido. Por isso a Bíblia condena, proíbe qualquer consulta aos mortos, porque sabe que quem entrar nessa está abrindo uma brecha tremenda para ser engabelado. A começar que a maior parte disto tem engano. E quem mais desafiou foi o mágico. Como que era o nome? Godinho, não é? Eu ia falar Godinho, mas. Godinho é do Houdini. O Houdini foi um dos maiores mágicos de todos os tempos. Não é aquele pastor? É o Houdini, que é o mágico. Ele acreditou nisso. Ele acreditou em consultar mortos e consultou a esposa. Isso é uma história, né? Consultou a esposa do que escreveu Sherlock Holmes, a esposa dele, que era a maior mediúnica da Inglaterra. Foi consultado a respeito de um parente que havia falecido. E ele foi enganado por ela. E ele ficou furioso. E a partir daí ele passou a desmascarar e a desafiar todos os médiuns do mundo. E até hoje tem essa tradição desse círculo dos mágicos, que eles pagam $1 milhão caso esses médiuns possam provar que realmente tem tais poderes. E até hoje ninguém ganhou esse dinheiro. Os caras fogem dele porque eles são mágicos, eles conhecem todas as artimanhas e truques e as malandragens, né? E esse é um testemunho de que você já vai se livrar do engano daqueles que se aproveitam da fragilidade de uma alma que está sentida, aflita, porque perdeu. Quando eu falo alma, agora é o ser humano, é a pessoa viva, tá? Que está triste, chorosa, e de repente, olha, no centro tal, no lugar tal, recebemos uma mensagem de sua mãe, de sua esposa, de seus filhos, alguém que quer falar com você. Se aproveita disso. E igrejas também, com as redes sociais, às vezes pega o nome na porta da pessoa, depois está dando revelação aqui, com base nas redes sociais, com base nas informações públicas, com base. Pilantragem de revelação dentro da igreja evangélica é também muito comum. Muito comum. Eu conheci um pastor que disse que foi fazer seminário em determinado lugar, vou aqui citar, onde se ensinava a trazer revelação. Eu não sou contra a revelação, e nem contra a profecia. Acredito que existe algo genuíno ainda nos dias de hoje
nesse livro, mas o que há de palhaçada, o que há de engano nesse livro, nas igrejas evangélicas, católicas também, catolicismo também, não é brincadeira. Então lá se ensinava, você vai ser pastor? Então o negócio é o seguinte: uma das técnicas era botar todo mundo para orar alto, e ele passeava no meio das pessoas e ficava sabendo o que estava rolando, e daqui a pouco vinha lá para frente e salpicava as revelações bombásticas que deixavam todo mundo impressionado. As outras era mandar durante a semana as pessoas para visitar, trazer relatório, e ele no culto mandava. E a outra era plantar macumba. Já viu o pastor plantando macumba? Ia lá no terreno de fulano de tal, na casa, planta-se a macumba lá naquele terreno, e no domingo se traz a revelação. Tem uma macumba simples que está lá no terreno, vai lá no lugar e abre. A pessoa fica, depois dessa revelação, gente. Não acredito. E fora as outras coisas. Quem já assistiu aquele filme Fé Demais Não Cheira Bem? Com o Steve Martin, eu recomendo que assista, que é um filme interessante, porque ele desmascara esses falsos profetas, mas ao mesmo tempo tem aquela, mas tem coisa verdadeira, tem milagre acontecendo. É um filme que aponta. E lá se ensinava, por exemplo, era uma espécie de um grande circo, então tinha os fiscais, os que ficavam para lá e para cá, ali andando no meio do povo, e conversando com as pessoas, e o pastor tinha um ponto. Hoje a tecnologia, tem um ponto. E as cadeiras eram cadeiras todas marcadas, então na cadeira tal tem uma senhora assim, com problema tal, e na hora da revelação ele ia lá e apontava, pá, você que está com esse problema aqui, Deus está dizendo isso, e a pessoa ia aos prantos e tal. Malandragem, pilantragem tem em todo lugar. Vigia que os falsos profetas. Aliás, cuidado com os falsos profetas. E aliás, a Bíblia diz assim, que a gente tem que julgar as profecias. Não tem que acolher profecia como se tudo viesse de Deus, tem que julgar, temos que ser bereanos. Até quando o apóstolo Paulo fala, temos que vir, voltar para as Escrituras para ver se é assim mesmo, porque é uma questão da nossa alma, da verdade. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Eu não quero assustar vocês, mas o que eu já vi, eu poderia contar casos, mais casos. Eu uma vez, vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu participava do grupo de oração, onde tinha umas mulheres profetisas e tinha uma suprema, a profetisa Mormon. Eu acreditava demais naquele grupo de irmãs e ia lá, meu irmão, o Celso está aí. Celso, você ia lá também comigo, tudo perdia. A gente fazia vigília sexta-feira e tal. Eu fui visitar a prima do João da Paz. O João da Paz tinha se convertido há pouco tempo, hoje ele é pastor superintendente lá do Conselho Nordeste. Ela tinha câncer na cabeça. Eu fui visitá-la no hospital e eu fiquei assim, muito penalizado com a situação dela. Ela estava em estado terminal. E eu saí de lá abalado, e eu cheguei e contei para esse grupo de irmãs para orar pela situação dela. De repente, isso foi na parte da manhã, de repente nós tínhamos uma reunião à noite, e elas convidaram um profeta de fora para participar do grupo. Era só nós, não sei se o Celso vai lembrar desse dia, teve o profeta. O cara chegou e naquela mesma noite ele trouxe uma revelação para mim, gente. Dê aqui as suas mãos. Deus está ungindo as suas mãos de uma maneira tão especial que você colocará a mão sobre a cabeça de alguém que tem câncer na cabeça e essa pessoa será curada. No mesmo dia, eu contei de manhã, só estava orando por mim, contato delas. E eu chorei uma barbaridade e achei que ia orar para aquela mulher, só que eu não tive nem tempo de voltar lá para orar por ela, porque ela morreu. Essas coisas abalam a fé da gente, sacode a gente. Esse tipo de gente. Meu irmão tinha mais discernimento de todo mundo. Foi o primeiro a ter revelação de que ali ele colava a falsa profecia. Uma vez ele pegou assim, você lembra disso? O Celso pegou a Bíblia e falou: Deus, estou achando tudo isso muito estranho. Fala comigo, não através delas, não, mas fala comigo através da tua palavra. Aí ele abriu, Senhor, fala, ele abriu. E aí era um texto advertido sobre cuidado com os falsos profetas. E ele me apontava: veja,
chamava de tio. Veja o tio, perigo dos falsos profetas. Deus está me revelando. E ela falou: esse incrédulo fica cair na sua, está se levantando contra a ungida do Senhor. Gente, aconteceu tanta coisa. Eu desconfiei uma vez, não sei porque entrou nessa, eu desconfiei uma vez que eles eram realmente falsos profetas, principalmente essa profetisa morta. Quando um dos nossos começou a dormir, depois da vigília, ele ficava e ia para casa. Eu sempre levava ele para minha casa, mas ele não quis, ficou lá. Eram 4 irmãs, os pais eram bem velhos, ficavam na parte da frente. Eu achei que aquilo era inconveniente e fui falar com a profetisa morta. Olha, eu vou repreendê-lo, vou dizer que ele não deve fazer isso, porque isso pega mal. Vamos fugir da aparência do mal. Ela falou assim: vamos ouvir o que Deus diz. Eu falei: vamos. Lá vem a profecia. E a profecia dizia: ai daquele que mexer contra o meu ungido, meu amigo, querer tirá-lo daqui, todas as pragas da Bíblia viriam sobre mim. Quando eu olhei isso, eu falei: Deus, mas o Senhor sabe que minha intenção é das melhores, né? O Senhor ficou bravo. Ainda que eu tivesse intenções de evitar um escândalo, qualquer coisa. E na sequência, praticamente na mesma semana, eu ia me casar no mês seguinte. Casinha construída, tudo pronto. Ela é arrebatada. Esse pessoal é arrebatado, eles vão para o céu. Ela foi arrebatada, ficou um tempão, e a gente fica ali estagnado esperando a volta, né? Deve ter coisa boa que ela encontrou lá no céu. Quando ela volta, ela olha para mim e diz: você tem certeza que é a vontade de Deus do seu casamento? Acabou de ir para o céu, voltou e veio com essa. O que nós descobrimos que éramos em 4. Eu, o Davi, o Celso e o Marcão. Eram 4 irmãs. Elas queriam casar com a gente. É verdade. Era isso que estava falando. As profecias iam nessa tendência para botar. Gente, depois passa o tempo, você vai tendo mais discernimento. Mas quem está incluído nisso, quem deixa a palavra de Deus e começa a abraçar coisas assim, se torna presa fácil. Veja que o maligno não age só fora da igreja, lá na macumba. Ele age muitas vezes dentro do seio do corpo de Cristo, semeando todo tipo de confusão, heresia, intriga, inveja, tudo aquilo que depõe contra a nossa harmonia. Falei bastante hoje, falei demais, não dá para esgotar esse tema. Você que está aí pela internet também assistindo, nos desculpe, mas é o que a gente pode falar por hoje. Por hoje é só, pessoal. Vamos ter um momento de oração? Vamos ter um momento de oração nas suas batalhas espirituais. E olha, cuidado, às vezes aquele que pensa que não tem batalha está na maior delas, né? Aquele que pensa que não tem batalha está na maior delas. Vamos ter um momento de oração? E aí eu pediria, veja que uma das coisas que é dita aqui é que nós devemos orar uns pelos outros com toda a oração e súplica uns pelos outros. Vamos fazer isso agora?